É tempo de romper em fé. É tempo de romper em fé. Esse é o tema da mensagem hoje, amém? A banda pode vir junto comigo, pode me cobrir. Vamos queimar, a gente tem 20 minutos para liberar uma palavra que vai mudar a vida de alguém para sempre. Sabe o que é interessante? É que a América ensina a gente a romper na força do braço. Mas não tem nada mais poderoso do que você romper na força da fé. Porque existem limites que a estratégia consegue me levar, mas para passar desses limites, só a fé em Deus consegue me fazer chegar lá. Você pode ter uma boa estratégia, um bom business plan, você pode ter pessoas que te ajudem, você pode ter pessoas que te indicam, você pode ter um bom networking, mas a grande verdade é que tudo isso te leva a viver algo extraordinário, mas só a fé te leva a viver algo sobrenatural. O extraordinário é bom, mas o sobrenatural, ele só acontece pela fé. Você crê nisso? Diga amém. A gente tem ouvido tantas pessoas falando sobre estratégia, sobre networking. Eu acho incrível o networking. O problema é quando todo o meu relacionamento é pautado só em conveniência. Eu conecto preocupado com aquilo que a pessoa pode me dar. Eu conecto preocupado naquilo que o outro pode me favorecer. E a grande verdade é que a maior conexão que gera o maior favor, ela já foi liberada há mais de 2000 anos atrás. O favor de Deus pode levar você a lugares que nenhum homem pode levar. O favor de Deus pode levar você a lugares que nenhuma promessa de homens pode levar. Você está comigo? Diga amém. Então a primeira chave que eu quero liberar sobre você é que a fé é o estilo de vida de Deus. É assim que Ele se move, porque isso é quem Ele é. Tudo que Ele fez foi liberando palavras. Tudo que existe, existe porque o Verbo encarnado fez parte da criação. João diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o Verbo disse haja e houve, o Verbo entrou em cena e o que não existia passou a existir. O que eu quero liberar sobre você é que existem milagres que ainda não aconteceram por conta de palavras que você ainda não liberou. Existem coisas que ainda não romperam por conta de passos de fé que você ainda não deu. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero te ativar nessa manhã a olhar para impossibilidades não como um final de algo, mas como o início de algo maior. Vou falar de novo isso. Me ajuda a pregar, por favor. Impossibilidades para o homem natural são o final de uma estação. Impossibilidades para o sobrenatural são o início do novo de Deus. A história de Lázaro naturalmente terminou na morte. A história de Lázaro sobrenaturalmente começou em Jesus. Ele disse vem para fora, e ele foi. Você pega todo milagre que Jesus fez, foi uma resposta sobrenatural a um impedimento natural. O paralítico não podia andar, era o final da história dele natural. Mas quando Jesus disse levanta e anda, começou o início de uma nova história sobrenatural. Então tem coisas que a gente olha como sendo uma impossibilidade. Na verdade, pelos olhos da fé, elas são um passaporte para um novo nível em Deus. Eu sei que às vezes ouvir isso no momento que a gente está mal, de um pastor que parece estar bem, pode parecer quase como alguém falando de forma romantizada, sem saber o que eu estou passando. Mas eu estou falando como alguém completamente dependente de milagres todos os dias, para te lembrar que se você crer e não duvidar, tudo é possível ao que crê, é o que diz a palavra. João disse, as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Então irmão, olha para mim. Se eu deixar de crer em milagres, eu preciso fundamentalmente deixar de crer na palavra, porque é impossível alguém crer na palavra e não crer em milagres. Não dá para desassociar as duas coisas. Eu estou falando isso e parece óbvio para alguns de nós. Talvez para alguns que são novos na fé vão falar, pastor, tem igreja que crê na palavra e não crê em milagres? Irmão, é o que mais tem. Eu já vi várias pregações de pastores esvaziando o poder sobrenatural da palavra para justificar a ausência de milagres na sua própria história. Às vezes a gente tenta moldar a teologia a nossas experiências pessoais. Então eu nunca vi Deus curar, eu vou pregar que Deus não cura. Eu nunca vi Deus fazer, eu vou pregar que Deus não faz. Eu nunca vi um paralítico andar, então eu vou pregar que Deus não faz mais isso. Mas a minha experiência natural não deforma o caráter sobrenatural de Deus. Deus é um Deus de milagres do princípio ao fim. A terra era sem fome e vazia, então um Deus de milagres liberou algo sobre a terra e tudo que não existia passou a existir.
Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele morreu, enfrentou a morte, permaneceu por 3 dias. Mas quando a voz do Deus do sobrenatural invadiu o inferno, a morte precisou recuar e Jesus voltou a viver. Em toda a história a gente vê o Deus do sobrenatural entrando em cena e mudando aquilo que aos nossos olhos parecia impossível, porque é isso quem Ele faz. Fundamentalmente é quem Ele é. Deus é milagre, Deus é cura, Deus é glória, Deus é favor, Deus é provisão, Deus é alegria. Se não é o que Ele faz, isso é quem Ele é. Você está comigo? Diga amém. Então a primeira chave que eu quero liberar é que a fé é o estilo de vida de Deus. Faith is your lifestyle. Come on, Gui, help me. Jesus. A fé é o estilo de vida de Deus. Por quê? É assim que Ele se move, porque isso é quem Ele é. Só sabemos quem Deus é porque de forma sobrenatural Ele se revelou. Só estamos de pé porque de forma sobrenatural Ele nos criou. Só podemos ter acesso novamente à sua santidade e à sua glória porque de forma sobrenatural Ele nos resgatou. Então fomos criados por um milagre, sustentados por um milagre, resgatados por um milagre, permanecemos de pé por um milagre, porque não há nenhum motivo do seu coração continuar a bater, senão uma ordem de Deus quando criou todas as coisas. Irmão, se você olhar o corpo humano, como ele funciona, como as células se movem, como a natureza é sustentada, como o mundo mesmo estando numa via láctea, em meio a um caos, ele permanece sem colidir, ele permanece, eu vou usar um termo aqui leigo, flutuando. A gente olha para a forma como as estações são marcadas, a gente olha para a forma como o mar é limitado. Existe um momento em que Jó começa a questionar a Deus sobre algumas coisas, e Deus começa a questionar a Jó sobre algumas coisas também. E nessa conversa entre Deus e Jó, uma das coisas que eu acho mais poderosas, desculpa estar falando na velocidade 2 do WhatsApp, é porque eu estou com 3 semanas aqui guardado de coisas que eu queria liberar sobre você. Você está comigo? Diga amém. Uma das coisas que ele pergunta para Jó é: Jó, aonde você estava quando eu determinei para o mar o limite aonde o orgulho dele se desfaria em ondas, em espuma? O que Deus está dizendo é que em algum momento Ele disse para o mar: até aqui você pode vir, daqui em diante você não pode passar. E é por isso que o planeta Terra, que na verdade tem mais água do que solo, não é completamente água, porque Deus disse até onde o mar pode ir. Irmão, um Deus que limita a força do mar, você acha que não tem poder para limitar a força do inferno ou de qualquer coisa que se levante contra você? É por isso que a palavra de Deus nos garante que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Basta uma palavra dEle e os nossos inimigos batem em retirada. Podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Um Deus que convoca estrelas pelo nome, todas elas se alinham. Um Deus que conhece cada fio do seu cabelo e não há nenhuma folha que caia da árvore sem que haja uma permissão dEle. Deus que permite fornalhas, mas dança com o homem em meio a elas. O Deus que permite tempestades, mas vem andando sobre o mar para resgatá-los. Um Deus que permite, mas também um Deus que protege. Um Deus que libera sobre nós autoridade para ligar e desligar, mas quando a gente tropeça, Ele está pronto para nos resgatar e colocar de pé de novo. Um Deus que faz um convite para Pedro andar sobre as águas, mas quando ele afunda, estende as mãos e chama de novo para andar com Ele um lugar que nunca deveria ter saído. É nesses extremos que a fé do sobrenatural se move. Um Deus tão grande que se faz tão pequeno e convida homens tão pequenos a caminharem debaixo de tanta grandeza. Alguém que há algum tempo atrás sequer acreditava em Deus, 17 anos depois está gerando uma cruzada de milagres. Alguém que foi sustentado em 88 por um milagre no ventre da mãe, hoje está podendo ser canal de cura em outros ventres. Irmão, isso é o Evangelho. É confundir os que pensam que são, é levantar os que sabem que nada podem, se não for por Deus, irmão. Ele é o motivo da gente estar de pé. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa justiça. Homens falam o que querem falar, mas quando Deus fala, algo vai acontecer. Ele não comunica ideias, Ele não abre a sua boca como a gente faz várias vezes para falar o que pensa. Quando Ele abre a sua boca e libera uma palavra, uma nova realidade é criada. Ele tem compromisso com a sua palavra, porque tudo que sai da boca de Deus
Move o sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo on my skin, slipped away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of a love avowed. In the silence I hear your voice, whispering my name, a siren's call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm in the darkest night, you're my guiding light, a beacon in the storm that navigates me through the fight. Your love is a shelter where I can be myself, a place to call my own, where our love can wealth full, lush in trinitation, with a focus on the female. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!